Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Bioética e Biossegurança. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre biossegurança. Hoje falaremos, então, algumas noções de biossegurança, os princípios de biossegurança, para a gente começar a entender, né, esse contexto tão importante e que nós utilizamos muito na nossa vida profissional. Na nossa aula passada, nós falamos sobre bioética, noções de bioética, né? A questão de ética, moral, bioética, essas diferenças conceituais que nós temos nessas terminologias. Nós também falamos sobre o exercício legal, né, das profissões na área da saúde e falamos também sobre alguns temas controversos, né, que envolvem as questões relacionadas à bioética. E na nossa aula de hoje nós falaremos então sobre a parte relacionada à biossegurança, bem como sua legislação, né, o conceito de biossegurança, o que significa, algumas legislações que fazem parte desse conceito e algumas questões também relacionadas a realização, né, dos mapas que a gente pode utilizar para identificar alguns grupos de riscos nos ambientes, né, por exemplo, nos ambientes em que nós iremos trabalhar, é importante que haja, né, esses mapas de identificação de risco, chamado mapas de risco, e também a utilização, né, de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva também, que faz parte em todo esse contexto de biossegurança. Então, hoje nós teremos também o nosso momento de quiz do Kahoot. Então, eu quero deixar para vocês aí o número já, para vocês entrarem, né, para nós adiantarmos esse processo. Então, nós teremos o quiz. Vocês podem utilizar esse PIN, né, o 948-3010. Vocês podem entrar por meio do navegador, por meio desse link, né, www.kahoot.it, ou também vocês podem baixar o aplicativo Kahoot, lá vai ter a identificação do PIN e depois vocês podem colocar o nome de vocês e o polo que vocês pertencem, né, a localidade que vocês pertencem, para que a gente consiga te identificar, né, no nosso pódio. Caso vocês apareçam no pódio, vai lá, tá destacado o seu nome e a cidade em que você está. Então já entrem, coloquem aí o PIN, deixa no jeito que nós teremos 2 momentos de quiz, na metade da nossa aula e no final da nossa aula também. Passem para os seus colegas, mandem para eles para que a gente consiga então fazer um momento bem agradável em que nós iremos então fixar o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vamos contextualizar a nossa aula de hoje, né, trazendo então os principais temas que serão abordados na nossa aula. Vamos lá? Então nós falaremos sobre o quê? Noções de biossegurança. Então, contextualizando o que significa biossegurança, as suas principais legislações, as comissões, né, o que diz a lei e algumas normas, né, normatizações em respeito à biossegurança. Falaremos também a importância em que há, né, os serviços de saúde e a questão da biossegurança também, né, que eles estão ali totalmente alinhados. Então, se eu trabalho em algum serviço de saúde que demanda, né, uns cuidados especiais com saúde, com a beleza, eu preciso, sim, ter algumas normas de biossegurança ali para atender, tanto para proteger eu, enquanto profissional, como também para atender a minha clientela, né, os meus pacientes. Então, é importante, sim, que haja uma ligação ali e a gente consiga aplicar, né, noções, técnicas, questões relacionadas à biossegurança no nosso dia a dia. E, dentro desse contexto, nós temos os equipamentos de proteção, que nós chamamos de proteção tanto individual como proteção coletiva, né, que são importantes de nós entendermos essa diferença. E diante desse contexto também, nós iremos trabalhar as questões relacionadas ao mapa de risco. Então, o que seria um mapa de risco? Vocês já observaram em alguma localidade que tem atendimento à saúde, né? Pode ser num ambulatório, num hospital, em algum salão de beleza,
a presença do quê? De um mapa contendo a planta baixa, né, daquele local e algumas bolas, né, redondas, assim, alguns círculos coloridos que identificam ali os riscos que aquele ambiente ele tem, que nós chamamos então mapa de risco. Esse mapa de risco ele é importante, né, que ele exista e que ele tenha nesses locais para que a gente identifique alguns riscos no nosso dia a dia de trabalho, que pode ser risco físico, risco biológico, risco químico, risco ergonômico. Então, diante disso, a gente consegue identificar os locais que nós podemos ter mais riscos durante o nosso processo de trabalho. Então, esses são um dos principais temas, né, que nós veremos na nossa aula de hoje e vamos começar então com a nossa primeira temática. Primeiramente, vamos conversar e falar sobre as noções de biossegurança. O que é biossegurança, né? Para que ela serve? Como que eu consigo utilizar ela de uma forma efetiva no meu dia a dia de trabalho? Então, vamos lá conceituar o que é a biossegurança. Vamos lá? Então, quando a gente fala de princípios básicos, né, de biossegurança, primeiramente eu começo a contextualizar o que seria essa biossegurança. Então, ela é uma representação de várias ações que estão voltadas tanto para a prevenção como também para a proteção do trabalhador. Então, são ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador, devido ao quê? Aos riscos que são gerados pelos agentes químicos e físicos, além também de relacionados com as atividades de pesquisa. Então, além de eu cuidar da saúde do trabalhador, trazendo essas questões de prevenção e proteção, a biossegurança, ela dá um respaldo também para as atividades relacionadas à pesquisa, ao ensino, também ao desenvolvimento tecnológico e à prestação de serviços, tendo em vista a saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente, contando ainda com a qualidade dos resultados. Então, essas noções, os princípios básicos da biossegurança, elas acabam sendo essenciais para o nosso trabalho. Tanto para o dia a dia, né, para eu fazer essa prevenção e essa proteção contra alguns agravos dos riscos que eu tenho no meu dia a dia de trabalho, dependendo da função que eu exerço, né, nós, profissionais da área da saúde, a gente acaba tendo vários riscos, principalmente quando a gente fala com riscos biológicos, porque nós temos um contato direto, né, com algumas secreções do corpo, né, do nosso paciente, do nosso cliente. Então, ali eu tenho que também ter noções de biossegurança diante disso. Mas também a gente mexe com produtos químicos, né? Então, principalmente na profissão de vocês vão acabar mexendo com vários produtos químicos, dependendo do procedimento, né, da ação que vocês irão realizar junto ao cliente, à cliente. Então, nós precisamos também ter uma preocupação que esses agentes químicos não ajam de uma maneira negativa, né, na nossa saúde. E, além disso, esses princípios básicos de biossegurança, ele acaba também, né, designando as pesquisas, os estudos, que isso acaba sendo essencial também a gente ter medidas de biossegurança para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e não traga outros problemas diante de uma situação que vai gerar também esse contato, né, com agentes biológicos, químicos e físicos. Então, nós precisamos ter uma atenção especial com relação a isso também. Então, vamos ainda continuar nessa questão de conceituarmos o que é a biossegurança. Então, ela traz, né, como uma das principais funções da biossegurança é promover um ambiente, então, biologicamente seguro, tanto para o cliente quanto para si mesmo e para os demais profissionais também que estão envolvidos na situação. Então, não tem como nós desvincularmos a biossegurança do nosso dia a dia de trabalho e muitas vezes a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? Então, quando eu utilizo um equipamento de proteção individual, como uma luva de procedimento, uma máscara cirúrgica, um óculos de proteção, eu estou tendo medidas de biossegurança, porque eu estou me protegendo e também estou protegendo a pessoa que está ali envolvida, né, nesse processo, nesse procedimento. E aí, nós iremos ver também sobre a questão, né, dos equipamentos
equipamentos de proteção coletiva, eu consigo proteger todo mundo que está ali naquele mesmo ambiente, né? Um chuveiro lava-óleos, um extintor de incêndio, um hidrante, são equipamentos de proteção coletiva que ali vai dar uma segurança, né? Nas questões relacionadas também à biossegurança, a todo o ambiente e a todo mundo ali que está envolvido. Então, tem várias questões que acabam envolvendo esse processo, então, de biossegurança. Então, vamos dar continuidade no slide sobre o histórico da biossegurança no Brasil e no mundo. Então, nós tivemos o quê? Em 1940, o governo americano, eles começaram a se preparar para uma possível guerra biológica. Então, ali, nós começamos a pensar em questões relacionadas à biossegurança. Então, os americanos, eles estavam muito preocupados nesta época, pois a Alemanha nazista poderia utilizar os foguetes como um veículo para a guerra biológica durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos pensar o boom que teve, né, desse acontecimento naquela época, de começaram a se pensar que poderia ter uma guerra biológica e que teria um foguete que iria disseminar, né, conteúdos biológicos e poderia ali disseminar e cometer muitos erros, muitas irregularidades, muitos malefícios para a população. Então, naquele momento, por ser questões biológicas, já os americanos começaram a pensar em medidas de biossegurança para amenizar uma possível guerra biológica. Então, vamos continuar vendo a nossa linha do tempo sobre o histórico da biossegurança no Brasil e no mundo. E aí, a partir desse momento, nós tivemos, então, um crescimento com relação a essa temática de biossegurança. E aqui nós temos, então, no Brasil, em 1984, o primeiro workshop de biossegurança. Então, para discutir essa temática aqui no nosso país. Em 1986, nós tivemos o primeiro levantamento de riscos em laboratório, que foi realizado pelos laboratórios vinculados à Fiocruz. Então, olha que interessante, né? Em 86, 2 anos após, né? Em 84, nós tivemos o primeiro workshop. Em 86, começou a fazer toda essa movimentação para a gente levantar os riscos que pode ter num laboratório relacionado à biossegurança. Em 1990, ele teve, então, um marco importante com relação à questão da tecnologia do DNA recombinante, né? Então, a biossegurança, ela se voltou para a tecnologia do DNA recombinante, sendo considerada, então, como o primeiro projeto de fortalecimento das ações em biossegurança através do Ministério da Saúde, juntamente com o Núcleo de Biossegurança. Em 95, nós tivemos, então, a Lei 8974 de 95, que era a Lei Brasileira de Biossegurança, considerada, então, a primeira versão, né, dessa Lei de Biossegurança em 1995. E aí, nós tivemos também, nesse mesmo ano, um decreto 1752 de 95, que designou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, né, que fala, então, sobre algumas questões técnicas relacionadas a esse processo e definiu as suas competências no âmbito do Ministério, então, da Ciência e também da Tecnologia. Então, ampliando esse conceito e levando esse conceito de biossegurança muito mais a sério, né, por meio de comissões técnicas que dão esse respaldo também legal, né, diante dessa temática. Em 1996, nós tivemos, então, a confecção do Manual sobre a Orientação do Manuseio de Sangue, Líquidos e Fluidos Corporais, que foi também um marco histórico importante, né, porque ali dava orientações de como que deve ser manuseado, né, principalmente voltando para os riscos biológicos ali, né, como medidas de biossegurança. Em 1999, nós tivemos, então, a Associação Nacional de Biossegurança, a ANBio, também que tem a sua importância enorme, né, quando a gente fala nessa temática. E aí, a partir do ano 2000, bem como, né, junto com a transformação das diretrizes curriculares nacionais, nós começamos a ter a biossegurança como uma disciplina, né? Então, a importância dos cursos da área de saúde em ter a biossegurança como um tema, né, que ele pode ser um tema transversal ou um tema de disciplina mesmo,
para ser tratado e abordado, né, junto à formação dos profissionais da área da saúde, para que entenda todos esses aspectos relacionados à biossegurança e a sua importância, né, de nós termos medidas de biossegurança no nosso dia a dia. E agora eu vou falar para vocês alguns riscos que estão relacionados à questão da biossegurança, mas que fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Então, vamos conhecer os principais classes, né, de riscos ocupacionais. Quando eu falo em riscos ocupacionais, eu falo de riscos que estão interligados, então, para a questão do nosso trabalho, do nosso dia a dia de trabalho. Então, nós temos riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos físicos. Então, vamos começar falando dos riscos químicos, primeiramente, né? Então, quando eu falo em risco químico, ele envolve também, né, alguns componentes químicos, mas que eles podem estar no formato de poeira, de fumo, né, de neblinas, névoas, gases e vapores, que podem ser explosivos inflamáveis, corrosivos, irritantes, tóxicos e cancerígenos. Então, dependendo do produto que nós utilizamos, ele vem no formato líquido, ele vem no formato de névoa, em vapor, né? Mas são produtos químicos, né? Que podem causar malefícios para a nossa saúde. Então, dependendo de algum produto que a gente utiliza, né? Então, tem que ter um cuidado de manipular com uma máscara de proteção, né? Um óculos de proteção, luvas de procedimento, né? Dependendo, tem que ter sim esse cuidado específico, porque ele acaba sendo um risco químico para a nossa saúde. Mas nós também temos outro tipo de risco, vamos conhecer, que é o risco biológico. Então, ele pode ser caracterizado como vírus, bactérias, protozoários, parasitas, insetos, e também entra como biológicos os organismos geneticamente modificados, que nós tanto temos falado nesse quesito, né, de organismos geneticamente modificados, né? Isso entra muito quando a gente fala em questões de biossegurança. A biossegurança está ali muito atenta sobre esses organismos, organismos modificados geneticamente, né, os transgênicos. Então, a gente tem que ter ali um controle especial também dessas comissões, dessas associações que estão interligadas à biossegurança e às biotecnologias, né? Então, nós precisamos estar atentos com relação a isso, e isso faz parte também de um risco biológico, né? Então, muitas vezes a gente não sabe ainda as consequências que esses organismos geneticamente modificados, eles podem trazer, né, para nós, né, para os seres humanos, mas isso há muitos estudos e pesquisas para realmente tentar minimizar, né, esses riscos futuros. E quando a gente fala, então, em risco biológico, para nós da área da saúde, a gente, então, tem que ter um cuidado especial, né? Então, por quê? A gente pode se contaminar, né, por meio de vírus, bactérias, protozoários, que estão no ambiente e que nós podemos ter um contato específico com o material biológico da pessoa que nós estamos ali cuidando, né, tratando, por meio, né, do sangue, por meio de secreções, né, do dia a dia. Então, é um risco biológico que nós temos também, e ele é contado como um risco ocupacional. E aí nós temos também, de acordo com o slide, o risco ergonômico, que é o esforço físico, ou que pode ser ocasionado por um esforço físico ou cargas excessivas, produtividade ou ritmo de trabalho excessivo, postura inadequada, jornada de trabalho prolongada. Então, ele tem a ver com o quê? Com a nossa questão realmente de como que nós estamos nos portando, né, diante do dia a dia do trabalho. Então, é questão realmente relacionada à postura, né, a nós utilizarmos os equipamentos, né, os materiais de uma forma correta, né, sentarmos de uma forma correta na cadeira, no banco, né, mantermos a nossa postura ereta, não colocar um peso excessivo, né, diante de alguma situação e pegar de mau jeito. Então, isso são riscos ergonômicos no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, que nós podemos também evitar, e a gente sabe que dependendo do local ou dependendo também do procedimento, a gente tem um risco ergonômico maior. Então, é importante nós identificarmos para a gente evitar, né, no ambiente de trabalho, alguns riscos ergonômicos também. E aí nós temos, né, para finalizar, os riscos físicos, né? Então, o que eu falo dos riscos físicos?
que são os ruídos, as vibrações, as radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas extremas e umidade. Então, realmente é o espaço físico, né? Então, barulho excessivo, dependendo se está muito calor ou muito frio, né? Então, são questões ambientais, físicas, que pode comprometer a nossa saúde no nosso dia a dia de trabalho. Então, nós consideramos como riscos físicos e é importante, sim, nós estarmos também atentos para minimizar esses riscos, para não ter prejuízo no nosso dia a dia de trabalho. Agora nós vamos começar a falar sobre as legislações que regem as questões relacionadas à biossegurança e que dão realmente esse respaldo para que as ações aconteçam de uma forma fidedigna e de acordo com a lei. Então, vamos começar falando sobre a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, é uma comissão técnica, né, como o próprio nome diz, que vai dar respaldo, ela é diretiva, ela é consultiva, ela assessora também, né, os profissionais de acordo com algumas situações relacionadas à biossegurança. Então, essa comissão ela tem a finalidade de fornecer um apoio técnico, que ele é também consultivo, então eu posso consultar se eu tenho alguma dúvida relacionada aos aspectos da biossegurança e também ele pode assessorar algumas medidas com relação à biossegurança também. Então, está vinculada, né, ao governo federal para a formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança, relativa a organismos geneticamente modificados, que nós também chamamos de OGM, tá? Então, quando a gente fala em organismos geneticamente modificados, a gente fala essa sigla aqui, OGM. Então, essa comissão, ela é consultiva, ela dá assessoria, mas ela está muito relacionada com as questões inerentes aos organismos geneticamente modificados, os organismos transgênicos, tá? Então, para dar diretrizes de como que deve acontecer, para dar um direcionamento, assessoria, tem lei, né? Tem um respaldo, não pode ser feito de qualquer jeito. Então, vamos pensar que são organismos, alimentos que têm uma modificação genética. Então, não posso realizar de qualquer forma. Eu tenho que ter uma comissão que faz essa fiscalização, essa vistoria, que dá diretrizes, que dá um direcionamento, uma assessoria, né? Organiza esse trabalho e tem que ter uma fiscalização. Então, imagina se não existisse uma comissão de biossegurança específica para isso. Então, as empresas, as indústrias, os laboratórios iriam realizar organismos geneticamente modificados sem ter uma legislação que respaldasse e sem ter esse controle, né? Então, que pode, né, com certeza trazer prejuízos futuros. Então, por isso que a gente tem essa comissão técnica também, né, de biossegurança. Agora eu trago para você sobre a questão da biossegurança no Brasil. Então, ela tem a finalidade de definir os mecanismos que estão envolvidos com a fiscalização também das atividades relacionadas aos organismos geneticamente modificados e ainda, além disso, né, todas as questões que estão envolvidas com as pesquisas científicas, como as células tronco-embrionárias. Então, imagina também, né? Tem essa outra vertente que é as pesquisas com células tronco-embrionárias, que precisa também ter, com certeza, uma fiscalização em cima disso, para que toda essa pesquisa e todas as ações, elas sejam respaldadas pela lei. Então, nós tivemos a Lei de Biossegurança, número 11.105 de 2005, que revogou a primeira lei, que foi a 8.974 de 95, tá? Então, nós temos essa lei de biossegurança que acaba também respaldando as ações, né, relacionadas à biossegurança no nosso país. Então, essa lei, ela acaba tendo um principal foco nos riscos envolvidos nas técnicas e manipulação de organismos geneticamente modificados, os OGMs, né? E também a questão da célula-tronco. Só que a gente não pode esquecer que a biossegurança, além desse principal foco, ela também dá respaldos com as medidas de biossegurança nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios de análises clínicas,
nos consultórios e também nas indústrias, que aqui a gente pode ter, com certeza, né, o contato com material biológico, né, por exemplo, que tem a questão do trabalho junto com o paciente, com o cliente. Então, nós temos também que ter medidas de biossegurança nessas questões também. Então, não tem como nós desvincularmos nessa questão. Então, o que está relacionado com a biossegurança e o que está relacionado com a engenharia de segurança, medicina do trabalho, saúde do trabalhador, higiene industrial e engenharia química, existe uma separação, uma diferença dessa biossegurança para cada um desses setores, né, dessas classes de engenharia de segurança, medicina do trabalho, saúde do trabalhador, na higiene industrial e engenharia clínica? Na verdade, não. Na verdade, há um trabalho em conjunto e que precisa, com certeza, ser valorizado. Então, as medidas de biossegurança, ela está envolta ao trabalho da engenharia de segurança, da medicina do trabalho, né? Os SESMITs, as CIPAs estão relacionadas às questões de biossegurança também, né? Com relação à saúde do trabalhador, da higiene industrial e da engenharia clínica. Então, não dá para a gente dizer que a biossegurança não trabalha diante desses setores. Ela também acaba ela está, né, envolvida diretamente. E aí, para ter também um respaldo legal, nós temos o quê? Normas técnicas, que são chamadas de NBR, né? Que são as diretrizes elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E essa ABNT, junto com as normas técnicas, a NBR, ela tem a finalidade, então, de regulamentar e fornecer todas as orientações com relação aos procedimentos obrigatórios relativos à segurança e também à medicina do trabalho, bem como também a legislação específica para o trabalho. Então, dessa forma, a NBR, né, as normas ali que trazem essa regularidade, essa organização junto com as medidas de biossegurança, vai proporcionar, então, com certeza, um respaldo para os profissionais, bem como também para as empresas, para que as ações, elas sejam ações seguras, né, que sejam ações ali que não tragam prejuízo para os seus trabalhadores. Agora nós falaremos da segunda parte das legislações relacionadas à biossegurança. E agora a gente vai falar sobre normas regulamentadoras. São as nossas famosas NRs, né? Então, são as normas que acabam dando também um direcionamento das ações relacionadas à saúde do trabalhador também e as ações que acabam tendo uma influência grande à biossegurança. Então, vamos lá falar sobre essas NRs. Então, eu trago para você que as normas regulamentadoras, também chamada de NR, elas têm, né, elas foram aprovadas, né, em 1978, aprovou a portaria de número 3.214, que regulamentou, então, as normas pertinentes à segurança e medicina do trabalho. E aí, consequentemente, né, a partir de 1978, nós tivemos a confecção de várias normas regulamentadoras. Então, a cada ano, ou a cada, né, de tempo em tempo, há uma atualização. Então, atualmente, nós temos 37 normas regulamentadoras. Pode ser que no livro didático de vocês apareçam menos normas regulamentadoras, mas eu trouxe aqui para nossa aula uma versão atualizada, tá? De 37 normas regulamentadoras que vão regulamentar algumas questões relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, tá? Então, a sua elaboração e modificação é realizada por uma comissão tripartite, que é formada, então, pelo governo, pelos empregadores e por empregados. Por isso que chama de tripartite, né? De 3 pessoas que acabam ali verificando e propondo modificações específicas para cada uma dessas normas, quando necessário. E todas essas normas, elas estão citadas no capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, né? Na nossa famosa CLT. Então, ali está descrita essas normas, ela é citada, né, no capítulo 5, diante da importância que tem essas NRs, com certeza, para o nosso dia a dia de trabalho. Então, elas são obrigatórias para todas as empresas brasileiras, públicas e privadas, que são regidas
pelo sistema, né, pelo regime da CLT, né, da consolidação das leis do trabalho. Então, devem ser periodicamente revisadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, nós temos 37 normas regulamentadoras que nos trazem respaldos de como que a gente pode, com certeza, agir, né, diante do nosso dia a dia de trabalho. Então, ele fala sobre questões relacionadas a equipamento de proteção individual, sobre os riscos, né, do nosso dia a dia de trabalho, os riscos físicos, químicos, né, ergonômicos. Fala também sobre a questão do SESMIT, né, que é o Serviço de Medicina do Trabalho, fala também sobre a CIPA, né, que é a Comissão de Prevenção, né, interna de acidentes internos, né, nos ambientes de trabalho também. Então, temos várias normas regulamentadoras que nos dão diretrizes e que nós podemos utilizar no nosso dia a dia de trabalho para tirar dúvidas e nos dar direcionamento também diante de algumas ações. Então, eu vou trazer para vocês agora algumas dessas normas regulamentadoras. Vamos conhecer? Então, nós temos, por exemplo, a ANR4, que fala sobre serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, né, o SESMIT, o seu funcionamento, os membros, como que deve acontecer. Então, lá, essa norma regulamentadora, como o próprio nome diz, ela traz regulamentos, né, para que esse serviço ele possa acontecer da melhor forma possível. Nós também temos a NR5, que ela traz sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A NR6 fala sobre equipamentos de proteção individual. A NR7 sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A NR15 traz sobre atividades e operações que são consideradas insalubres. A NR17 fala sobre a ergonomia. E a NR32 traz sobre a segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, olha, para nós aqui, isso aqui é muito importante, né? Essa NR32 que nos dá, com certeza, diretrizes de como que pode funcionar, né, os estabelecimentos de saúde com medidas de biossegurança e também com questões que realmente respalde, né, o nosso dia a dia de trabalho. E aí nós temos também algumas legislações que são relacionadas para o trabalho com esses organismos geneticamente modificados, né, que nós já falamos também dessa lei, né, que é a Lei da Biossegurança 11.105, de 2005, que tem, então, essa finalidade de estabelecer mecanismos de fiscalização sobre a construção, sobre o cultivo, sobre a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente, bem como também o descarte desses organismos geneticamente modificados e também seus derivados. Então, tá, se você tiver alguma dúvida, né, com relação de como que acontece o funcionamento, essa organização, fiscalização, construção, entre tantas possibilidades, a gente pode verificar essa lei, né, sobre os organismos geneticamente modificados. Então, as principais diretrizes desta lei estão relacionadas com o estímulo ao avanço científico na área da biossegurança e biotecnologia também, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, a importância, sim, né, de nós termos leis, né, de biossegurança que traz, com certeza, essa transparência de como que pode acontecer as ações relacionadas aos organismos geneticamente modificados, né? Então, preciso, sim, ter esse direcionamento, essa transparência para que não haja questões, né, anormais ou que possa trazer prejuízos tanto para a população, né, como para os animais, como para o ambiente. Então, isso acaba sendo realmente algo muito sério que nós precisamos ter uma atenção, né, especial. Voltando para o slide, nós temos também a gestão das comissões internas de biossegurança, que é chamada também de CIBio. Essas gestões, elas asseguram, né, que dos objetivos, né, é assegurar que os responsáveis técnicos por todos os projetos saibam da necessidade de cumprimento de todas as normas
de biossegurança. Então, ela vai fazer uma fiscalização, né, diante desses responsáveis técnicos que estão ligados às questões da biossegurança, né, estando de acordo com todas as recomendações da comissão técnica e também das comissões internas de biossegurança. Então, eles fazem também a solicitação, né, do certificado de qualidade em biossegurança através da apresentação dos documentos que estão definidos por leis. Então, é eles que acabam certificando essa qualidade em biossegurança e devem também ser realizadas pelo menos uma reunião semestral e outras extraordinárias todas as vezes que forem necessárias. Então, realmente é um outro setor que acaba organizando e fazendo essa gestão, né, de como que deve acontecer as medidas de biossegurança diante de um organismo geneticamente modificado, né? Das questões relacionadas à pesquisa com célula-tronco, ou também, né, das ações de biossegurança junto aos ambientes de saúde, né? Então, promover também treinamentos em biossegurança para garantir que todos os envolvidos estejam cientes também dos seus riscos. Estabelecer programas de prevenção de acidentes e também submeter anualmente à Comissão Técnica Nacional, né, de Biossegurança o relatório das atividades desenvolvidas sob pena de perder, né, o Conselho, né, de Biossegurança também, o CQB. Então, é importante a gente ter muito bem claro, né, essas questões de órgãos legislativos, fiscalizatórios, que trazem esse respaldo, né, à biossegurança, né? Então, não é apenas uma temática que nós estudamos e que faz parte do nosso trabalho enquanto profissionais da área da saúde, mas que existem também, né, comissões, existem pessoas ali que trabalham e vivem realmente em função de trabalhar essas questões relacionadas à biossegurança e o impacto que pode trazer, né, para os seres humanos, para o ambiente e também, né, para os animais. Agora eu vou trazer para você uma situação-problema que envolve essas comissões também de biossegurança. Vamos conhecer? Então, nós temos a história da Flaviana. A Flaviana, ela é presidente do Conselho Federal de Nutrição. E ela teve uma denúncia anônima sobre uma empresa comercializando produtos geneticamente modificados, com preços baixos comparados ao mercado, e esses produtos eles não estavam sendo fiscalizados pelos órgãos competentes. E chegou essa denúncia até o Conselho Federal, né, de Nutrição, porque lá, né, nessa empresa havia alunos do curso de Nutrição e Farmácia fazendo estágio, né? Por isso, então, teve toda essa denúncia, né, levantando todos esses dados aí, devido também a essa presença dos alunos que viram essa questão realmente dessa comercialização ilegal, né, de produtos geneticamente modificados. Então, quais são os órgãos competentes que devem fazer esse tipo de fiscalização com relação à comercialização de produtos geneticamente modificados? E o que eles devem fiscalizar? Então, né, diante dessa situação problema, vamos ajudar a Flaviana a pensar nesses órgãos competentes que eles podem, então, direcionar esse parecer e também essa fiscalização para que isso acabe sendo, então, notificado e tendo as suas penalidades cabíveis, né? Então, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CNT-Bio, tem a finalidade de fornecer um apoio técnico, consultivo e de assessoramento ao governo federal para formulação, atualização e implementação da Política Nacional da Biossegurança relativa a organismos geneticamente modificados. Então, eles poderiam, com certeza, acionar a CNT-Bio, né, para ajudar a resolver essa situação. Então, as normas técnicas de segurança e pareceres técnicos relacionados com a saúde humana dos organismos vivos e do meio ambiente, né, ele tem a ver com a questão de fiscalização de todas as atividades
que estejam relacionadas à construção, à experimentação, ao cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e o descarte também desses organismos geneticamente modificados e derivados. Então, por meio da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, junto com as normas técnicas, eles acabam dando um direcionamento de como que essas medidas elas podem acontecer de uma forma fidedigna e também de uma forma certa, né, correta. Então, é fundamental que existam ainda medidas mais eficientes sobre todas as empresas que querem produzir produtos transgênicos, por meio de um estudo mais detalhado da análise do risco que vai estar envolvido com relação à saúde humana e ao ambiente. Então, por isso que precisa haver estudos, né, que sejam fidedignos, que tragam realmente dados concretos, antes até mesmo da liberação realmente das indústrias, das empresas produzirem alguns, né, produtos transgênicos. Então, a gente precisa ter realmente uma fiscalização em cima disso, que é o que a Flaviana acabou passando, né, nessa situação, em que ali havia, com certeza, um comércio irregular, né, de produtos transgênicos, de a fabricação, né, a manipulação desses produtos e que nós precisamos, sim, ter um cuidado especial. Por isso que existem comissões, né, técnicas, comissões internas, existe a nossa lei de biossegurança para que nos dê respaldo, para que as coisas aconteçam de uma maneira efetiva, para não ter, né, prejuízos futuros graves para a população. E agora nós teremos, então, o nosso momento do quiz. Eu vou deixar 1 minuto para vocês com o número do nosso Kahoot, para vocês entrarem e eu já volto para dar continuidade ao nosso game de hoje. Então, vamos lá? Já temos 40 pessoas aqui, 41, que beleza. Júlia, a Leide, a Ruth, a Camila, a Bianca, a Gabriela, a Elaine, a Laís. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, vamos iniciar o nosso Kahoot de hoje? Então, vamos para a nossa primeira pergunta. São bem fáceis, deixei bem facinho para vocês. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Em que ano ocorreu o primeiro workshop de biossegurança no Brasil? 1990, 1980, 1982, 1984 ou 1986? Então, vocês vão responder, né, de acordo com a cor ou com a forma, né? 1980, o vermelho, 1982, o azul, 1984, o vermelho e 1986, o verde. Lembrando que quanto mais rápido vocês apertarem na resposta, mais vocês pontuam também, tá? Então, 5 pessoas acertaram, foi em 1984, tá? Que nós tivemos, então, o primeiro workshop de biossegurança aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar está a Brenda, em segundo a Camila, em terceiro a Bianca, em quarto a Yasmin e em quinto a Beatriz Alencar. Vamos para a nossa segunda pergunta. Nós teremos 4 perguntas agora, tá? Poeira, fumo, neblinas, névoas e gases são considerados risco químico, risco biológico, risco ergonômico ou um risco físico? Poeira, fumo, neblinas, névoa e gases são considerados risco químico, biológico, ergonômico ou físico? 26 pessoas responderam.
químico, biológico, ergonômico ou físico. 13 pessoas acertaram, muito bem. São considerados risco químico, tá? Esses produtos que podem vir, né, nessa apresentação. Então, a Bianca em primeiro, a Elis Regina em segundo, a Olga em terceiro, a Leandra em quarto e a Luciane em quinto. Vamos para a nossa terceira pergunta. Ó, a postura inadequada é considerado um risco químico, biológico, ergonômico ou físico? A postura inadequada, ela é considerada um risco químico, biológico, ergonômico ou um risco físico? Essa tá fácil também, hein? Postura, quando a gente fala de postura, né? A gente fala de questões relacionadas ao nosso comportamento, ao nosso corpo. Ele é considerado, então, um risco ergonômico, tá? Então, é questão de ergonomia relacionadas ao nosso corpo. Então, 8 pessoas acertaram e 17 colocaram risco químico. Eu não estou acreditando numa coisa dessa. Em primeiro lugar, a gente tem a Bianca, em segundo, a Elis Regina, em terceiro, a Camila, em quarto, a Mara de Viçosa, em quinto, a Olga. Vamos para a nossa quarta pergunta, né, desse ciclo. As normas regulamentadoras são as diretrizes elaboradas pela ABNT? Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, vocês apertarão o azul. Se elas forem falsa, vocês apertarão o vermelho. As normas regulamentadoras são as diretrizes elaboradas pela ABNT? Se vocês acham que é verdadeira, ou vocês acham que ela é uma afirmativa falsa? Na verdade, ela é uma afirmativa falsa, tá? E ele ficou como verdadeira aqui, então vamos anular essa questão aqui, porque as normas técnicas são as diretrizes elaboradas pela BNT. Então, essa aqui ficou meio feio, né? Não ficou correto. Então, primeiro continua a Bianca, a Elis Regina em segundo, a Mira em terceiro, a Miriam em quarto e a Olga em quinto, certo? Então, depois a gente vai dar continuidade nessas questões aí do nosso quiz, né? Peço desculpa até por essa última, porque era para ter ficado como falsa e ficou como verdadeira, tá? Então, leve em consideração que ela é uma questão falsa, tá? E aí, depois no final, a gente vai dar continuidade ao nosso quiz. E agora vamos para o nosso segundo bloco de temas da aula de hoje. Agora nós falaremos sobre os serviços de saúde e biossegurança. Então, nós vimos sobre o conceito de biossegurança, vimos a importância, né, das legislações que acabam dando um respaldo para as ações que estão relacionadas a essa temática da biossegurança, e agora nós veremos o serviço de saúde junto com a biossegurança. Então, vamos começar a falar sobre isso. Então, nesse slide eu trago para vocês sobre as normas de segurança, de biossegurança para as áreas hospitalares e também laboratoriais. Então, essas normas de biossegurança para áreas hospitalares, laboratoriais, e quando a gente fala também dessas questões, não somente para a área hospitalar, mas a gente pode falar também para consultório, para ambulatório, né, para clínica, tá? Então, a gente consegue fazer esse link também dessas normas de biossegurança para essas áreas. Então, elas são fundamentais para garantir a prevenção e a redução de risco dos profissionais que trabalham nesses locais de desenvolverem doenças em função, então, da exposição aos diversos agentes presentes nestes ambientes. Então, todas as situações em que existir risco podem ocorrer acidentes, sendo que em alguns casos eles podem ser irreversíveis, levando ao afastamento temporário, definitivo ou até mesmo a morte do indivíduo. Então, essas questões de normas de biossegurança, elas têm que ser levadas muito a sério por nós, né? Profissionais que estamos totalmente interligados com a saúde, né? Quando a gente mexe com estética e cosmética, também, com certeza, a gente lida com o ser humano, com pessoas, né? Pacientes, clientes, e ali a gente tem que ter algumas medidas de biossegurança para trazer uma proteção para nós, né? Para as pessoas também que nós estamos ali cuidando, para que também não tenha algumas questões que podem ser, né, até mesmo irreversíveis, né? Então, nós temos, por exemplo, né, acidentes com material biológico,
que é o contato com sangue, né? A gente pode ter contaminação, por exemplo, com a hepatite B, com o HIV, e que se não for tratado de uma forma efetiva, com os protocolos que devem ser realizados caso haja esse contato, a gente pode ter, né, doenças que acabam sendo irreversíveis, né, o seu tratamento, e aí a gente precisa, com certeza, já amenizar no início, né, para não ter consequências futuras. E aí a gente consegue fazer também uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo agora, né? Até mesmo da pandemia, desse contato que nós estamos tendo com as pessoas e o alto risco de contágio pelo Covid-19. Então, se eu vou atender, por exemplo, né, um paciente, às vezes continua atendendo, o que nós precisamos ter? As medidas de biossegurança. Lavagem das mãos, utilizar as luvas de procedimento para atender ao ter contato, utilizar as máscaras, né? A máscara realmente de proteção, óculos de proteção. Então, são o quê? Equipamentos de proteção individual que traz também uma garantia, não total, mas uma proteção com certeza, para que a gente não tenha, né? Então, não seja contaminado, né, no ambiente de trabalho, né? Então, até mesmo hoje em dia, nós estamos falando muito hoje em dia sobre as medidas de biossegurança, né, diante da pandemia que nós estamos vivendo. Então, a importância da utilização de medidas de biossegurança. A máscara, quando a gente fala, é uma medida de biossegurança para nós, para nossa família, né, para a população de forma em geral. A lavagem das mãos é uma medida também, né, de biossegurança. Quando eu utilizo luvas, né, de proteção, luvas de procedimento, também é uma medida de biossegurança para me proteger se eu estou em contato direto, por exemplo, né, com alguma secreção ou até mesmo com o nosso cliente, né, com o nosso paciente. Então, isso a gente não consegue realmente desassociar do nosso dia a dia e hoje em dia nós estamos vivendo na pele isso de uma forma muito clara. Voltando para o slide, nós temos também, né, exemplos de orientações, por exemplo, para o planejamento e a organização das atividades realizadas dentro de um hospital ou de um laboratório para que elas acabem funcionando de uma maneira efetiva. Então, por exemplo, com relação ao manuseio de equipamentos e instrumentos, verificar, por exemplo, a disponibilidade e o funcionamento do equipamento, agendar data e horário do uso de determinados equipamentos também, né? O manuseio, por exemplo, de vidraria e outros materiais, verificar o estado de limpeza, se há presença de trincas ou rachaduras, resistência térmica, resistência química e a compatibilidade com solventes e outros reagentes também, né? Por quê? Porque para ver se não tem, né, alguma anormalidade nessas vidrarias que podem provocar acidentes no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, isso vai contra os aspectos de biossegurança também. Com relação ao preparo de reagentes e soluções, né, preparar antecipadamente as quantidades necessárias, observando as condições de armazenamento, estabilidade e também o prazo de validade. Então, são algumas questões também importantes de nós identificarmos, né, como orientações para planejar o nosso dia a dia de trabalho nesses ambientes. E aí nós temos também o programa de segurança. Então, é necessário que todo hospital, laboratório, né, consultório, clínica tenha um programa também de segurança com a finalidade de redução dos riscos ambientais, a prevenção de acidentes, além da possibilidade de treinamento em situações de emergência e o cumprimento também de todas as normas de segurança vigentes. Então, nós chamamos o quê? De programa de segurança, né? Para trazer esse respaldo das atividades relacionadas, né, naquele local, para que a gente consiga também ter uma segurança dos nossos atos, fazer um planejamento realmente, né, diante do que nos é apresentado, né, naquele local. Por isso que a gente faz, né, um mapa de risco, que é importante essa identificação dos principais riscos no ambiente ali laboral, do nosso ambiente de trabalho, para que fique claro, que a gente consiga identificar e se proteger no nosso dia a dia de trabalho. Por isso que nós temos esses programas, né, de segurança e que eles estão totalmente vinculados às medidas de biossegurança também.
E agora nós falaremos sobre o mapa de risco, que é então essa identificação local dos principais riscos ali ambientais que eu tenho de um possível acidente com os riscos químicos, físicos, ergonômicos, riscos químicos, biológicos, né? Acho que eu já tinha falado químico, o risco biológico. Então, é importante que a gente identifique, né, no local e que fique claro, né, para nós e também para população, né, para os pacientes, para os clientes e também, por exemplo, se um funcionário é recém-contratado ali, ele consegue olhar aquele mapa ali e identificar os locais que têm mais riscos, né, de ter alguns tipos de acidentes. Então, vamos conhecer agora sobre o mapa de risco. Então, o que é importante, né, quando a gente fala em mapa de risco? É a realização da avaliação e representação dos riscos ambientais. Então, ele é realizado com a finalidade de redução dos riscos de manuseio dos materiais e também para fornecer proteção a todos os indivíduos e ao meio ambiente, sendo que todas essas informações são baseadas de acordo com a periculosidade ou a patogenicidade do agente. Então, a gente fala o quê? O mapa de risco ambiental, identificando, então, né, os principais locais e aí, de acordo com a periculosidade, né, que pode causar para a população. Então, o mapa de risco, ele é elaborado utilizando o quê? Uma planta baixa. Então, a planta baixa, o que seria, né? Seria um mapa ali, a planta, né? Para quem tem um pouco mais noção, né, de arquitetura, a planta baixa é o desenho ali daquele local, né? Que geralmente um arquiteto faz, ou um engenheiro civil, ele acaba realizando uma planta baixa para a gente identificar, né, as paredes, onde tem a porta, onde tem os principais móveis. Então, é a planta baixa do local. Em cima dessa planta baixa, a gente realiza a identificação do mapa de risco. Então, colocando ali as informações de acordo com as cores dos riscos dos locais ali que nós temos um risco maior de ter algum tipo de acidente. Então, eu vou bater o olho naquele mapa, né, naquela planta baixa daquele local, daquele hospital, daquele ambulatório, daquela clínica, né, do consultório. Eu consigo identificar ali por meio daquele mapa os locais que eu posso correr o risco de ter algum acidente. Voltando para o slide. E aí, os riscos devem ser representados, então, por cores e círculos padronizados. Então, por exemplo, né, a cor branca, ele vai delimitar a área isoladamente ou combinadas com a cor preta. A amarela vai indicar atenção ou cuidado. A alaranjada vai identificar partes móveis, né, de máquinas e equipamentos, por exemplo. A vermelha, ela vai indicar equipamentos e os aparelhos de proteção e combate ao incêndio, além também das rotas de fuga e da saída de emergência. A cor mais púrpura, ela vai indicar os perigos provenientes de radiações e eletromagnéticas, penetrantes e de partículas nucleares, e a azul indicar equipamentos fora de uso. Então, eu posso utilizar as cores diante dessa utilização ali para identificar nesse mapa de risco. Mas eu também tenho, né, com relação às principais etapas... Peraí, deixa eu voltar aqui para aparecer. Agora está aparecendo. As principais etapas para a gente conseguir elaborar um mapa de risco de uma forma efetiva. Então, primeiramente, eu preciso conhecer todos os processos e procedimentos do hospital, ou laboratório, ou clínica, identificar todos os riscos ambientais presentes no local, para saber se naquele local eu tenho risco biológico, risco físico, risco químico, né, risco ergonômico, determinar as medidas de controle existentes, como também a sua eficácia. Então, eu vou, né, identificar, depois eu determino o que eu posso fazer para controlar esses riscos de uma forma eficaz. E eu também vou fazer o quê? Vou apresentar, né, alguns indicadores de saúde para melhorar essas questões, verificar a existência de levantamentos ambientais anteriores, pertencentes ao mesmo local. Então, eu posso ver se já tinha um mapa de risco anterior e eu posso comparar com o mapa de risco que eu estou fazendo naquele momento. Se modificou ou não, se continuou algumas ações, né, alguns procedimentos.
ainda se mantém. E depois disso, de fazer todo esse levantamento anterior, eu vou elaborar, né, um mapa de risco na planta baixa com a identificação de todos os tipos de risco possível, né, para aquela localidade. Então, ele vai servir, né, para que eu consiga, diante dessas etapas, elaborar o meu mapa de risco da melhor forma possível. E aí, nós temos, então, aqui uma simbologia de algumas cores que eu posso identificar por meio do círculo também, tá? Então, por exemplo, ó, no mapa de risco, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos de 3 tamanhos diferentes. Então, ó, um menorzinho, um médio e um grande. Então, por exemplo, se eu tenho um consultório que eu vou fazer alguns tipos de procedimento e os meus procedimentos envolvem risco biológico, eu vou classificar, né, de acordo com o meu procedimento. Se eu tenho um risco biológico que ele é leve, ele é médio ou elaborado, então eu vou fazer uma legenda e dentro dessa legenda eu vou colocar, então, o tamanho e a cor, né, a vermelha, para identificar que é um risco biológico. Então, eu vou classificar se ele é leve, médio ou elevado. E aí eu posso também mexer, manipular com alguns produtos químicos que ele pode também, né, trazer um risco de um acidente, né, por exemplo. Então, eu vou identificar com risco químico leve, médio ou elevado, e eu também posso identificar um risco ergonômico. Então, por exemplo, na verdade aqui ele é um vermelho mais escuro e o vermelho mais claro, né? O vermelho mais escuro é o risco biológico e o risco químico é um vermelho mais claro. O risco ergonômico eu posso identificar, então, com a cor amarela. Então, por exemplo, se eu tenho algum local que eu vou fazer algum procedimento e que eu posso ter ali, não ter uma postura bem alinhada, eu posso ter que carregar um pouco mais de peso, então eu posso identificar que naquele local eu posso ter um risco ergonômico. Aí eu posso ter um risco mecânico também, né, que tem a ver com a questão da organização dos materiais, né, naquele local, e um risco físico. Então, eu vou identificar, né, com essas cores e o tamanho, se ele é leve, médio ou elevado. Mas agora vamos ver na prática isso, né, porque fica mais claro. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo em planta baixa, é essa disposição aqui, ó, dessa organização, né? Então, nós temos aqui a cozinha, né, um depósito, isso é um mapa de risco de algum local, né, de alguma empresa, por exemplo, né? Nós temos o depósito, a cozinha, a produção, né, a diretoria. Então, ó, por exemplo, aqui a diretoria, ele tem um risco ergonômico alto, né, elevado. Por quê? Porque aqui nesse local, elevado não, médio, né, que o elevado é maior, porque eles ficam mais sentados, então, às vezes, não fazem alongamento, né? Ficam mexendo no computador o tempo todo, então eu identifico que eu tenho um risco ergonômico aqui mais elevado. Na área de produção, dependendo dessa empresa, dessa indústria, eu vou ter um risco médio de risco físico, o verde, risco mecânico, o azul, risco químico, o vermelho e risco ergonômico também, né? Então, aqui eu tenho a identificação dos riscos por cores e também pelo pequeno, médio ou elevado. Então, nesse local, não é uma empresa que vai mexer diretamente com questões relacionadas à parte biológica. Então, o que nós vemos? Que no banheiro e no vestiário, eu posso ter um risco biológico, mesmo que pequeno, mas há um risco biológico e um risco físico aqui também, tá? Então, aqui, por exemplo, né, no vestiário e no banheiro aqui, masculino e feminino, eu tenho um risco biológico também. Então, se eu trabalho num local e eu já olho esse mapa de risco, eu já consigo identificar os principais riscos que eu tenho. E isso acaba direcionando e eu consigo também propor medidas, por exemplo, de capacitação, treinamento, para evitar alguns acidentes relacionados a esses tipos de riscos, tá? Então, é importante a gente, então, entender que o mapa de risco ele é feito diante de uma planta baixa, né, que é aquele mapa ali, e eu vou identificar por cores e também por tamanho, né, dos círculos, se ele é baixo, médio ou elevado, esse risco, e tanto
o cliente, como o paciente ou as pessoas que trabalham no local, ao verificar, ao olhar esse mapa de risco, vão conseguir se situar e entender os possíveis riscos que ele pode ter e evitar ali problemas futuros, né? Por isso que é a importância de termos mapas de riscos nas instituições para a gente conseguir, então, fazer esse levantamento, essa organização, planejamento e evitar, com certeza, problemas futuros. E agora nós falaremos sobre equipamentos de proteção, tanto equipamentos de proteção individual, como também equipamentos de proteção coletiva. Então, eu começo falando para você sobre as exigências legais dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, o Ministério do Trabalho ele tem a função de atestar a qualidade, né, dos equipamentos de proteção que estão disponíveis no mercado, através da emissão do Certificado de Aprovação, que é o CA. Então, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, se a gente olha, né, na embalagem, ele tem essa certificação, esse CA, que é tido, então, pelo Ministério, né, da Saúde, para proteger realmente, com certeza, que traz essa garantia, né, de proteção ao profissional. Então, todos esses produtos, né, e esses equipamentos, eles são testados anteriormente. Então, para garantir essa fidedignidade, que ele funcione, ele protege, ele tem que ter esse certificado que nós chamamos de CA. Dando continuidade, Ministério da Saúde, não, eu falei Ministério do Trabalho, tá? Acostumada a falar com saúde, é Ministério do Trabalho. Então, toda empresa, ela é obrigada a fornecer gratuitamente aos seus funcionários os equipamentos de proteção individual em completo estado de conservação, conforme as necessidades do trabalho e os riscos aos quais o trabalhador está exposto. Então, todas as empresas, elas devem, com certeza, oferecer para os seus profissionais os equipamentos de proteção individual, né? Então, isso é o quê? É uma obrigatoriedade das empresas. E o profissional, ele também tem essa obrigatoriedade da utilização. Então, a empresa oferece e legalmente também o empregado, ele tem que utilizar esses equipamentos. Voltando para o slide. E aí eu trago para você alguns exemplos, então, de equipamentos de proteção coletiva, que tem os hidrantes, nós temos o chuveiro e lava-óleos, os extintores. Então, quando a gente fala de coletivo, é porque ele é utilizado de forma coletiva, em prol de todo o ambiente, de todos os funcionários. Mas nós também temos os equipamentos de proteção individual, que é, como o próprio nome diz, os EPIs, né, individual. Então, nós temos o capacete, as máscaras, né, descartáveis ou as máscaras de carvão, né, também são considerados equipamentos de proteção individual, o óculos de proteção, a luva de procedimento, os protetores auriculares, né, tudo isso que é utilizado de forma individual, nós consideramos equipamentos de proteção individual. E quais são as obrigações específicas para o empregador? Então, diante da utilização dos equipamentos de proteção, o empregador ele tem algumas obrigações que devem ser atendidas, como, por exemplo, adquirir o equipamento adequado ao risco para cada atividade, isso é uma obrigação do empregador, exigir o uso para todos os funcionários do setor envolvido, fornecer ao trabalhador somente os equipamentos que estão aprovados através do órgão nacional competente relativo à segurança e à saúde no trabalho. Então, que tem aquele CA, aquela certificação que nós falamos no início desse bloco, né? Então, é importante que o empregador, ele forneça, com certeza, equipamentos aprovados, certificados, né? Não comprado, por exemplo, no mercado negro, que não tenha certificação e que não traga uma comprovação de que o empregado ele está ali protegido, né, utilizando esse EPI. Orientar todos os trabalhadores com relação ao uso adequado e à conservação, substituir também imediatamente todos os equipamentos que forem danificados, né, já imediatamente para que
não falte o equipamento ou que se ele está necessitando de algum conserto, né, se for um equipamento de proteção coletiva, caso aconteça alguma irregularidade, algum acidente, que não haja nenhum dano, né, para os profissionais. Ser responsável pela higienização e manutenção periódica de todos os equipamentos também. Então, isso acaba sendo obrigações do empregador. E aí a gente tem algumas obrigações que são consideradas específicas para o empregado. Então, como por exemplo, né, usar os equipamentos apenas para finalidade destinada no ambiente de trabalho, né? Então, isso acaba sendo uma responsabilidade do empregado, ser responsável pela guarda e conservação, comunicar imediatamente ao empregador qualquer alteração que deixe impróprio o equipamento. Então, por exemplo, né, se eu estou utilizando uma máscara e essa máscara de carvão ativado, né, que tem aquela, querendo ou não, tem aquela filtragem, né? E ela não pode molhar, ela pode arrebentar. Então, se acontecer algo desse tipo, o que eu vou solicitar? Uma substituição. Então, imediatamente eu vou substituir esse equipamento de proteção individual e o empregador ele vai ter, né, que ter essa possibilidade de troca, né, imediata dessa máscara, né? Por exemplo, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, o empregador ele vai te orientar como que deve ser realizado o uso adequado, você deverá utilizar também. E caso o funcionário se recuse a usar o equipamento, isso pode ser considerado, então, uma falta grave, né? Então, que nós precisamos ali ter uma atenção especial com relação a isso também. E aí nós temos também alguns equipamentos de proteção individual para organismos geneticamente modificados, que tem o seu nível de biossegurança, né? O NB1, NB2, NB3 e NB4. Então, como a gente vê, né, por exemplo, né, até mesmo nessa imagem, que são equipamentos que nós precisamos ter uma atenção especial. Então, nós temos a NR7, que dá um respaldo sobre a utilização, né, desses equipamentos, tá? Então, por exemplo, o NB1, que é o nível de biossegurança 1, é para quando for manipular, né, alguns tipos de objetos, né, ou de organismos geneticamente modificados que têm um menor grau de risco. O NB2 é que tem um risco moderado. O NB3 é que tem um manuseio já de agentes infecciosos que pode causar, né, os malefícios para o trabalhador. E o NB4 é organismos que podem ser receptor ou doador com potencial patogênico. Então, para cada uma dessas situações, também nós temos a utilização de equipamentos de proteção individual que são específicos. Então, eu trouxe mais para critério de conhecimento de vocês também, que para diversas situações diferentes nós temos o uso de equipamentos de proteção individual, né, individuais, né, os EPIs, de acordo com a função e também a necessidade. O empregador ele precisa orientar o uso correto, né, desses EPIs, e o empregado ele tem que utilizar da melhor forma possível, né, cada um de acordo com as suas obrigações, né? Então, nós temos sim que utilizar o EPI, ele acaba trazendo essa proteção para nós, para a nossa saúde, né, profissional, e nós com certeza evitaremos problemas futuros e que podem ser considerados muito graves para a nossa saúde. Agora eu vou trazer para você uma situação-problema que tem a ver, então, com algumas normas relacionadas a todo esse processo que nós vimos na aula de hoje. Então, vamos conhecer? Eu trago a história da Ana e do Marcos. Eles foram convocados para comparecer ao Fórum do Distrito Federal. Por quê, né? Eles tinham que estudar, né, a questão do Hospital Estadual do Cidadão, que ele está sendo acusado de má administração, desvio de verbas e de função. Então, todos os funcionários e pacientes estão expostos a várias situações de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e também de acidentes. E não existe atualmente no hospital uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, não há uma identificação desses riscos que eles estão expostos, né, os profissionais desse hospital. Então, para cumprir a solicitação do juiz,
que foi, então, designado, né, para a Ana e o Marcos, vamos ajudá-los a levantar todos os assuntos ligados às normas de biossegurança daquele hospital e para ajudar, então, a organizar essa questão. Então, todos os funcionários do hospital, eles devem tomar algumas precauções padrão, que a gente chama de PP, né? Sendo que todas essas medidas fazem parte também das normas de biossegurança. Então, principalmente, né, primeiramente, os funcionários, eles tinham que ter realmente uma capacitação, um treinamento para falar sobre essas questões de normas de biossegurança. Depois disso, ter a aquisição de todos os equipamentos de proteção coletiva, como exaustores e caixa de descarte de pérfuro cortante, e os de proteção individual também, né, os EPIs, como luvas, máscaras, óculos de proteção, aventais, gorros, propés, botas e sapatos, e deve ser também destinado uma área específica do hospital para o isolamento dos pacientes que possam transmitir doenças infecciosas. Quanto à constituição de uma CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, todas as recomendações podem ser encontradas na NR5, na norma regulamentadora 5. Então, isso pode dar também um direcionamento, né, para aqueles profissionais e para todo o hospital, a gestão, para tentar começar a ter medidas de biossegurança, que na verdade é um absurdo, né? Se nós termos um hospital que não seguem medidas de biossegurança. Então, isso acaba trazendo um risco muito grande para todo mundo que está naquele hospital, para os profissionais, para os pacientes, né? E, com certeza, isso pode causar vários malefícios. Então, a importância de nós termos noções de biossegurança, a utilização da classificação dos principais riscos no ambiente, da verificação também, né, das questões relacionadas ao equipamento de proteção coletiva e individual, para minimizar alguns erros e nos proteger a nossa saúde. Então, vamos dar continuidade com as 4 perguntas finais da nossa aula de hoje do nosso Kahoot. Vamos lá? Então, nós temos a Bianca em primeiro, a Elis Regina em segundo, a Miriam em terceiro, a Miriam em quarto e a Olga em quinto. Quem aí saiu pode entrar por meio do PIN 948-3010. Vamos continuar para a gente conseguir finalizar a tempo o nosso quiz, tá? Atualmente, temos quantas normas regulamentadoras? 34, 35, 36 ou 37? Para quem ainda não entrou, o PIN é 948-3010, tá? Atualmente, nós temos quantas normas regulamentadoras? 34, 35, 36 ou 37? Acho que vocês estão entrando ainda, né? 3 pessoas responderam, 4, 5... 7, 4 pessoas acertaram. Atualmente, nós temos 37 normas regulamentadoras, tá? A Bianca em primeiro, a Elis Regina em segundo, a Olga em terceiro, a Camila em quarto e a Mira em quinto. Vamos para a nossa 6ª pergunta. O mapa de risco não deve ser elaborado utilizando a planta baixa. Se for verdadeiro, azul. Se for falso, vermelho. O mapa de risco não deve ser elaborado utilizando a planta baixa. 14 pessoas já responderam. Essa tá fácil também. O mapa de risco não deve ser elaborado utilizando a planta baixa. Se você acha que essa afirmativa é verdadeira, você vai apertar o azul. Se você acha que a afirmativa ela é falsa, você apertará o vermelho. 27 pessoas responderam, 28 e 16 acertaram. Muito bem. Deixa eu já passar para a nossa penúltima pergunta, senão não vai dar tempo, tá? É considerado um equipamento de proteção coletiva o capacete, o extintor, a máscara ou a luva de procedimento? É considerado um equipamento de proteção coletiva o capacete, os extintores, a máscara ou as luvas de procedimento? 24 pessoas responderam, 25, 10 segundos finais. Capacete, extintores, máscara, luvas de procedimento. Essa tá fácil também. Vamos ver quantas pessoas acertaram. 10 pessoas. Os extintores, tá? Capacete, máscara e luvas de procedimento são equipamentos de proteção individual. Vamos para a nossa última pergunta. É obrigação do empregado usar os equipamentos apenas para a finalidade destinada? Vocês acham que essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa? Se vocês acham que ela é verdadeira,
vocês apertarão o azul. E se vocês acham que ela é uma afirmativa falsa, vocês apertarão o vermelho. 25 pessoas acertaram? Não, já responderam. É obrigação do empregado usar os equipamentos apenas para finalidade destinada. Verdadeiro ou falso? 33 pessoas responderam, 35, 25 acertaram. Isso mesmo, é obrigação do empregado usar os equipamentos apenas para finalidade destinada, tá? Então, vamos ver o nosso pódio dessa aula. Em terceiro lugar, nós temos a Olga. Em segundo lugar, a Camila. E em primeiro lugar, tcharam, a Elis Regina. Parabéns, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso quiz de hoje. Hoje nós tivemos uma participação maior, né, de pessoas e na semana que vem nós teremos de novo o nosso quiz na terceira aula. E agora vamos recapitular a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre o quê? Sobre as noções de biossegurança. Então, a importância de nós entendermos o que significa biossegurança, o quanto que isso faz parte do nosso dia a dia, a importância de nós pensarmos em medidas de biossegurança para trazer uma proteção para nós, para o nosso cliente, para o nosso paciente e evitar danos futuros. E isso a gente tem, então, diante disso, a realização, né, de mapas de risco ou também a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva, tudo isso pensando, então, né, em diminuir as chances de nós termos acidentes do trabalho, do processo de trabalho no nosso dia a dia e que podem ser minimizados com ações, né, de biossegurança. Desejo a vocês um ótimo estudo, continue aprofundando mais sobre as questões relacionadas à bioética e também à biossegurança. Eu estou à disposição e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!